amados irmãos em Cristo Jesus, receba a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira. E nessa oportunidade de hoje, estaremos meditando e estudando na Palavra de Deus, um estudo um pouco diferente hoje, a qual muitas pessoas perguntam por não entender, não compreender e diz: existe realmente Satanás? E por que Satanás se rebeliou contra Deus? Por que Satanás foi precipitado do céu? Vamos estar estudando de acordo com a Bíblia e de acordo com algumas fontes de estudo teórico, algumas fontes de estudo de teologias. De acordo com a Escritura, o ser que hoje é conhecido como Satanás era originalmente Lúcifer, o que leva luz, o mais glorioso dos anjos. Já sabemos que o nome Lúcifer não mostra na Bíblia. Não achamos dentro da Bíblia, das Escrituras de Deus, o nome Lúcifer. Eu meditei na Bíblia, procurei, já pesquisei, e não se acha dentro da Bíblia o nome Lúcifer, mas se acha estrela da manhã, a qual foi dada a tradução Lúcifer, estrela d'alva, a qual vai se traduzir como Lúcifer. E vamos estar meditando lá em Ezequiel 28, no versículo 15, que vai estar falando mais acerca de Satanás. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, usado por Deus, ele estava dizendo, mencionando sobre o querubim, a qual se rebeliou, Satanás. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que foi achada iniquidade, vanglória, até que foi achado o início da iniquidade em Satanás. E Lúcifer é um anjo que o Senhor criou, mas ele orgulhosamente expirou-se e desejou-se ser como o Altíssimo. Satanás, de grande orgulho, com grandiosidade de orgulho, ele começou a invejar o Senhor. Ele queria ser grande como o Altíssimo. Satanás começou a invejar o nosso Deus e Criador, o Senhor Deus, ao qual tinha criado um anjo para adoração, um ser de adoração, e ele invejou e queria estar acima das estrelas de Deus, queria ser grande como Deus, queria reinar, queria ter um reino, queria reinar como Deus, não sabendo que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos continuar. E o que levou à queda de Satanás? O que levou à queda de Satanás? Irmãos, a gente que somos cristãos, que servimos ao Senhor, temos que vigiar com eu. O meu eu atrapalha muito. Eu falo, eu é quem faço, eu é quem prego, eu tenho os dons do Espírito, eu prego bem. No dia que eu prego, lota. No dia que eu prego, a igreja lota. No dia que eu prego, a multidão vem para ouvir a mensagem. O eu atrapalha. Lembre sempre, no dia que eu estou pregando, o Senhor dá graça. O Senhor faz. O Senhor fala na minha boca. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor faz todas as coisas. Pois eu e você não fazemos nada sem o Senhor. Talvez você pode me dizer:
Pastor, mas eu tenho teologia, mas eu cursei teologia, eu me preparei para poder pregar, eu tenho cursos para pregação. Ok, eu concordo, é excelente fazer os cursos, mas temos que entender que quem fala, quem faz é Deus, não nós. Sempre quem faz é o Senhor, não nós. Jesus é quem opera. Eu e você somos pequenos, o Senhor é grande. O Senhor Jesus, Ele é quem é grande, quem é digno de toda honra e toda glória. Então o Senhor faz, não eu, mas sim o Senhor. E o curso de teologia é importante, realmente. Você fazer teologia é importante para aprender e conhecer mais da palavra de Deus. O que levou à queda de Satanás? Como eu estava explicando, o eu de Satanás foi o que levou à queda dele. O eu de Satanás foi quem atrapalhou ele. O eu na vida de Satanás, na vida daquele anjo de Lúcifer, o anjo a qual o Senhor tinha criado para adoração, este anjo, o eu dele foi quem atrapalhou. A natureza do pecado de Satanás, a qual se encontra em Isaías, capítulo 14, versículo 5. Vamos meditar para ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 14, versículo 5. Isaías 14, versículo 5. Já quebrantou o Senhor o bastão do ímpio e o certo dos dominadores. Os dominadores. Em Isaías 12, 15 também o Senhor relata algo forte. Eu irei explicando por enquanto até eu achar. O eu de Satanás foi quem fez ele cair. Olha o pensamento dele: eu subirei aos céus, eu serei como o Altíssimo. Entendeu o mistério? O eu era o que estava atrapalhando. O eu foi que fez Satanás cair. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação. Eu subirei acima das nuvens e da glória de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então você vai ver que era o eu. Ele vai fazer todas as coisas através do eu, do orgulho, do querer ser melhor. Isaías 12, 15 diz: e o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, contra a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. É forte. A palavra do Senhor é forte. Esta passagem está dando referência sobre a questão de Satanás, o diabo, a antiga serpente. A natureza de Satanás. Um ser criado deve ser satisfação ao seu Criador. Satanás é um ser criado. Lúcifer, a antiga serpente, o diabo, o dragão, Satanás, foi criado por Deus. Por ele ser criado, ele deve satisfação ao Criador. Um ser criado, ele deve satisfação ao Criador. Presta atenção nisso. Em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13 ao 15, olha o que vai estar dizendo a palavra do Senhor. No capítulo 28, no versículo 15
Não, no versículo 13 ao 15. E vai estar dizendo assim: e estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas era tua cobertura, a solônia, a trozônias e o diamante, a turquesa, o ônix, o jasme, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foi preparado. Então a Bíblia fala que Satanás foi criado. Tu eras um querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência e de pescastes, pelo que foi lançareis, profamando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhei para ti, pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu coração, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumirá, e te tomei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te vê. Forte. É forte. Um ser espiritual. Satanás foi um ser criado e é um ser espiritual. Em Efésios capítulo 6, no versículo 11, vai estar sendo relatado. Efésios 6, 11, que Satanás é um ser criado, é um ser espiritual. Efésios 6, 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir de armadura de Deus para ficar firme, para que poder resistir a toda astuta e cilada do diabo, simbolizando que o diabo é um ser espiritual. Foi um querubim angelical. A Bíblia diz que Satanás foi um querubim angelical, como a gente acabou de ler em Ezequiel 28, no versículo 15 a seguir. A partir do versículo 12, na verdade, a seguir, vemos que Satanás foi um querubim angelical de Deus. Aprendemos mais sobre agora o caráter, a maneira de Satanás. Tem intelecto. Satanás, ele tem intelecto, tem emoção, tem arbítrio, moral e responsável. Satanás tem intelecto, irmão? Tem. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 2, comprova isso. Em 2 Coríntios, lá em Mateus, no capítulo 4, comprova isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, 3, também está comprovando. Em Apocalipse 12, 17.
Em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo é o tentador e foi a tentar Jesus. Então ele tem intelecto, ele é inteligente, ele tem emoções e também tem arbítrio, moral e responsável. Satanás, por ser um ser criado, bem sabemos que por ele ser um ser criado, ele tem limitações. Sendo assim, Satanás, ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Isso só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. Nenhum anjo, nenhuma criatura de Deus recebeu esta graça. Nenhuma criatura de Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Talvez você pode me dizer, pastor, mas em alguns estudos a gente encontra que o anjo do Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Mas se você estudou que o anjo do Senhor ele é assim, também você aprendeu que o anjo do Senhor, quando a Bíblia revela o anjo do Senhor, o mesmo anjo a qual apareceu a Moisés na sarça ardente, o mesmo anjo a qual apareceu para o pai e a mãe de Sansão, o mesmo anjo a qual lutou com Jacó, que é o anjo do Senhor, a própria Bíblia coloca como o maiúsculo, o anjo do Senhor. Então, quando a Bíblia relata o anjo do Senhor, a Bíblia está relatando do próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus, em teofania. A Bíblia está relatando do próprio Deus. Entenda isso. Satanás, ele não tem esses poderes. Satanás, ele não pode ouvir seu pensamento e também não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Satanás tem uma velocidade incrível. Ele pode sair de um lugar para outro de maneira muito rápida. Agora, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nem Satanás e nem os demônios. Entenda isso. A Bíblia vai nos mostrar e revelar que quando os anjos do Senhor, os filhos do Senhor, foram adorar o Senhor, no livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que os filhos do Senhor veio a adorar o Senhor. E o Senhor, quando olhou, estava ali Satanás. E o Senhor disse: Satanás, de onde vem? Ele disse: venho de passear a terra e a rodeada por ela. Você vai ver que ele disse que vinha. Ele veio, ele estava rodeando na terra e passeando na terra. Ele não estava na terra na hora que estava falando com Deus. O Senhor estava, porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é uma criatura e, por consequência, não é onipotente, onipresente e onisciente, como relatei. Pode ser resistido pelos salvos. O diabo, ele pode ser resistido pelos salvos. Ele pode ser resistido pelos salvos, pelos cristãos, pelos que temem ao Senhor, pelos que creem em Jesus Cristo, pelos que buscam a autoridade do Espírito. Está relatado no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. E Deus colocou certa limitação em Satanás. Como está escrito lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 12. A Bíblia mostra que Satanás tinha limitação. Deus colocou limitação sobre Satanás, perdão. Não sobre Jó, sobre Satanás. No versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tendes está nas tuas mãos. Somente contra ele não estende as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Entendeu agora?
ele tem limitações. Satanás tem certas limitações. Ele teve que pedir a Deus para poder tocar em Jó. Ele teve que pedir, ele não pôde tocar em Jó sem pedir a Deus. Deus tem que permitir para que ele possa tocar. Satanás, ele não toca na minha vida, nem na tua vida sem a permissão de Deus. Entenda este mistério glorioso. Como já foi relatado, eu falei no início, se foi criado um nome para Satanás colocando Lúcifer, a qual não é encontrado na Bíblia, mas vem da tradução do que está encontrado na Bíblia, estrela da manhã, como caísse do céu. Aí foi tirado esse termo e colocado como caísse do céu Lúcifer, estrela da manhã, a estrela d'alva. Mas a Bíblia relata os nomes de Satanás. A Bíblia fala os nomes. Eu anotei aqui, eu já separei. Eu vou dizer alguns nomes que a Bíblia fala, que a Bíblia relata sobre Satanás, mas não vou estar lendo o versículo para que o vídeo não fique muito longo e muito cansativo, pois se ficar muito longo, muito cansativo, vai até atrapalhar de você aprender, pois vai ficar muito cansativo para a sua mente. Então não vou ler essa parte, os versículos, eu só vou dizer os nomes que a Bíblia fala e vou dizer onde se encontra. Se você depois quiser procurar, fique à vontade para aprender de Deus. Os nomes de Satanás, falado na Bíblia, ou descrito nas Escrituras do Senhor. Satanás, adversário. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Você pode procurar lá que você vai achar. Adversário. Satanás e adversário. Diabo, caluniador. Diabo e caluniador. Você vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Serpente enganadora, ou serpente enganador, a qual você vai encontrar lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e em Gênesis, quando a serpente engana Eva, ilude Eva a comer do fruto. Maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que Satanás é maligno. Dragão. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, relata que ele é o dragão, príncipe deste mundo. João 12, versículo 31, príncipe deste mundo, o Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, relata que Satanás é o Deus com D minúsculo deste século. Presta atenção, amados. Toda vez que se refere a um Deus de idolatria, aos deuses de idolatria, a Satanás se refere com D minúsculo. Deus, o nosso Deus Criador, é com D maiúsculo. Lembre disso, nosso Deus é com D maiúsculo. O Todo-Poderoso Altíssimo, com D maiúsculo. Com D minúsculo é deuses ou Satanás. Acusador dos irmãos, ou acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12, versículo 10. Belzebu, príncipe dos demônios. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Belial. 2 Coríntios 6, versículo 15. Apolion, destruidor. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Depois você tira um tempo e medita, procura lá e vê as comprovações. Os projetos de Satanás. Os projetos de Satanás contra a humanidade. As atividades satânicas. As operações satânicas de Satanás. Diz assim: tentar
opôs-se ao plano de Deus em todas as áreas e por todos os meios possíveis, lutando para atrapalhar o ser humano, os homens na caminhada com Deus. Ele luta dia e noite para atrapalhar, pois ele é um tentador. Como a Bíblia relata que ele tentou Jesus no deserto, como eu já falei no livro de Mateus, no capítulo 4, ele está tentando Jesus quando Jesus estava jejuando. Ele também se apossou de Judas Iscariote, para que Judas vendesse Jesus, traísse Jesus para que Jesus fosse crucificado. Isso, mas é certo que muitas das vezes ele não tem êxito, porque o Senhor Jesus é fiel e verdadeiro para dar proteção divina para a nossa vida. Judas porque estava sem vigilância e porque era determinado por Deus para que isso acontecesse. Era determinado, era necessário que um dos 12 traísse Jesus. Então era necessário que Satanás apossasse em um dos 12. E o escolhido foi Judas por Satanás, e até porque Judas nasceu para isso, na verdade. Mais explicativo, Judas já nasceu para essa missão. E na vida dos ímpios, Satanás ele continua lutando para atrapalhar. Satanás ele continua operando atividade maligna. As atividades malignas para atrapalhar, enganando, obscurecendo as mentes das pessoas, lhe roubando a palavra de Deus, lhe roubando a atenção, lhe roubando o seu coração, lhe roubando, a palavra de Deus do seu coração, lhe roubando o conhecimento, lhe roubando a atenção. Porque quando o diabo lhe rouba a atenção, ele consegue tirar a sua atenção. Tirando a sua atenção na hora da palavra, você não vai entender a palavra. E isso o diabo faz muito na vida dos ímpios, dos cristãos. Ele luta, mas não tem êxito. Poucas vezes ele tem êxito, melhor dizendo. Em poucas vezes ele consegue, porque os cristãos estão vigilantes. Mas na maioria das vezes ele não tem êxito, mas ele luta. Usa para oferece ao trabalho de Deus. Ele se opõe ao trabalho de Deus. Satanás se opõe ao trabalho de Deus e usa aqueles a qual ainda não tem o temor do Senhor, a qual verdadeiramente não está liberto, a qual verdadeiramente ainda não está preparado pelo Senhor Jesus, para opor-se ao trabalho de Deus, para se opor contra o trabalho de Deus, para não fazer as coisas de Deus. Reúne, no final dos tempos, ele irá reunir os ímpios para a batalha do Armagedon. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 está dizendo isso. Em Apocalipse 2,13 diz que ele usa para opõe-se, para impor, opõe-se ao trabalho de Deus, para atrapalhar e tentar os crentes para mentirem. O diabo luta dia e noite, tenta os crentes em relação dos fiéis do verdadeiro, em relação dos que guardam a palavra do Senhor, que busca. O diabo luta dia e noite, tentando para que esses crentes venham mentir. Está escrito lá em Atos, capítulo 5, versículo 3, a qual o diabo enganou a Ananias e Safira e colocou eles para mentir para Pedro. Acusa e calunia os crentes. Apocalipse 12, versículo 10. Tenta impedir o trabalho dos salvos. Tenta impedir o trabalho, o meu trabalho e o teu trabalho, o trabalho dos salvos, o trabalho daquele que já aceitou Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Tenta derrotá-los
através de demônios. Efésios 6, versículo 12. Tenta conduzi-lo à imoralidade. Tenta conduzi-lo à concupiscência carnal, à imoralidade, ao pecado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Semeia falsificadores ou falsificação entre os crentes. Semeia falsificação, semeia falsidade, semeia dissensão, semeia contenda entre os crentes, a qual está relatado lá em Mateus capítulo 13, versículo 38 e 39. Incita perseguições contra os crentes. Satanás incita perseguições contra os servos de Jesus, a qual está escrito lá em Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele cita a perseguição contra os crentes. Mas, amados, não se preocupeis, porque vem um grande dia a qual Satanás vai ser julgado, a qual Satanás vai pagar o grande preço por tudo que ele faz, a qual nós iremos receber uma coroa de glória, a qual nós iremos receber o nosso galardão, a qual iremos receber um galardão, a qual iremos cear com Cristo, com o pastor e bispo das ovelhas, o pastor superior, o pastor que irá apacentar todas as ovelhas de todos os ministérios. Vem um tempo em que Satanás será condenado, a qual está escrito em Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 16, expulso da sua posição original do céu. Satanás foi expulso da sua posição original do céu por causa disso. Essa é uma das condenações a qual já veio sobre Satanás e vem mais condenações sobre Satanás. Barrado totalmente o acesso ao céu. Satanás foi barrado totalmente ao acesso ao céu. Satanás não tem acesso ao terceiro céu, mas Satanás não tem acesso mais à salvação. Satanás não vai ter acesso mais à salvação. Foi barrado. Barrado totalmente o acesso ao céu durante a 70ª semana de Daniel. Satanás irá ser barrado, não vai ter mais acesso ao céu. A Bíblia diz que ele ainda teve acesso quando foi falar com o Senhor para poder tentar Jó, mas ele não vai ter acesso mais, de acordo com o que Daniel escreveu. Na 70ª semana de Daniel, a qual Daniel relatou, já está confirmado no abismo, já está confirmado no lago de fogo, a qual ficará preso por 1000 anos. Satanás já está confirmado. A prova disso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Lançado para dentro do lago de fogo. A condenação dele será grande também. Assim como a perseguição é muito grande na vida do cristão, também a condenação de Satanás será grande. Será lançado no lago de fogo, onde ele não vai poder sair mais. Comprovação, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Amados, é um ensino um pouco diferente. Hoje a gente está falando sobre a origem de Satanás, a criação de Satanás. Deus criou Satanás, Deus criou um anjo, um querubim, digno para que estava adorando ao Senhor. Um querubim cheio de formosura e beleza. O querubim para estar adorando ao Senhor, guardador da luz, guardador da adoração ao Senhor. Um dos mais excelentes o Senhor tinha criado, e a vanglória fez ele cair.
Vamos viver sempre em vigilância para a vanglória não nos atrapalhar. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço perdão a vocês se no decorrer do vídeo a minha leitura começa a ficar um pouco fraca, é porque a minha leitura ainda é um pouco fraca. A minha leitura é um pouco fraca ainda. Estudo muito na palavra, mas não tenho uma leitura excelente. E por eu ter separado o material, a qual a tradução é diferente, a versão é diferente da Bíblia, a qual tem mãos. Então, algumas vezes eu estranhava por estar acostumado na versão da Bíblia que eu tenho em mãos. Isso é algo que eu devo melhorar. Eu agradeço a todos vocês que até aqui acompanharam esse vídeo. E se porventura você quer aproveitar essa oportunidade para estar aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orai comigo, pois o Senhor estará te recebendo de braços abertos. Senhor Jesus, eu te dou graças, meu Pai, e te glorifico, Senhor, pela tua misericórdia, meu Senhor. Assim como o salmista Davi falou que o Senhor é rico em misericórdia, eu te agradeço pela tua misericórdia para com a minha vida. Ó Senhor, neste momento eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com a gota do teu sangue. Jesus, lembra-te de mim naquele grande dia, Senhor. Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas falhas. Senhor, lembra-te de mim naquele grande dia, em nome de Jesus.